Pessoal, meu nome é Claudemir, sou professor de Educação Física e hoje venho com essa aula sobre nutrição, especificamente trabalhando a pirâmide alimentar, direcionada à turma do segundo ano da Escola Quilombola Luzia Maria da Conceição. Nesse conteúdo vamos trabalhar um pouco de um resumo sobre a pirâmide alimentar, os grupos alimentares, de forma breve e que possamos revisar todo o conteúdo abordado até o presente momento. A pirâmide alimentar é um tipo de gráfico que sistematiza os alimentos de acordo com suas funções e seus nutrientes. É importante ressaltar que a principal finalidade dessa organização consiste em fornecer informações acerca de uma alimentação saudável e equilibrada. Aqui já podemos observar qual a principal função da pirâmide alimentar com relação à nutrição, que é organizar e direcionar a pessoa em busca de uma alimentação saudável e equilibrada. A seguir, podemos analisar uma imagem sobre a pirâmide alimentar. Nela está equiparado todos os grupos alimentares, no qual podemos salientar que a pirâmide alimentar é dividida em 8 grupos e que esses grupos são escalonados em alimentos energéticos, alimentos construtores, reguladores e alimentos energéticos extras. O grupo 1 de alimentos fica na parte dos alimentos energéticos. O que são esses alimentos energéticos? São aqueles que no processo de digestão tornam-se rapidamente fonte de energia, que é para as funções do organismo. Basicamente são os carboidratos, tais como pães, bolos, macarrão, biscoitos, e as gorduras, que são as castanhas, amêndoas, nozes e manteiga. Ou seja, sua função principal é fornecer energia para o corpo manter suas atividades. Em seguida, podemos analisar os alimentos construtores, que são aqueles ricos em proteínas, como ovos, carnes e frango, que têm a função de construir novos tecidos no organismo, principalmente quando se trata de massa muscular e quando nos referimos à cicatrização de feridas e ou cirurgias, por exemplo. Além disso, os alimentos construtores, eles auxiliam no crescimento do corpo durante a infância e a adolescência, e são importantes para manter uma boa saúde e massa muscular durante o envelhecimento. Dando continuidade, podemos analisar os alimentos reguladores, que são os alimentos responsáveis por regular as funções do corpo, uma vez que são ricos em vitaminas, minerais, fibras e água. Atuam no sistema imunológico e facilitam a digestão. São eles, ou seja, são exemplos de alimentos reguladores: frutas, verduras e legumes, como a cenoura, laranja, a banana, o couve. Agora, vamos tratar dos alimentos energéticos extras, que são alguns alimentos que possuem grande quantidade de calorias, como os óleos, gorduras e açúcares. Apesar de serem uma boa fonte de energia, o seu consumo deve ser moderado, pois seu consumo em excesso pode ser um fator de risco para algumas doenças, como doenças cardíacas e obesidade, por exemplo. Mas cabe salientar que o equilíbrio ele é fundamental, pois alguns alimentos desse grupo também são essenciais para o organismo. Por exemplo, podemos citar as chamadas gorduras boas, que transportam vitaminas do complexo B no organismo. São exemplos de alimentos energéticos extras, óleos, azeites, manteigas, açúcares e banhas. Outra informação importante que a gente pode observar na imagem é que a água ela não faz parte da pirâmide alimentar, ela está na base, fora da pirâmide. Por quê? Porque a água
ela, para os nutricionistas, ela configura como um alimento mais essencial, ou seja, a água para os nutricionistas se configura, é considerada o alimento mais essencial. Recomenda-se, no mínimo, consumir 2 litros de água por dia. Dando prosseguimento, como foi citado, que os alimentos na pirâmide alimentar são divididos em grupos, mais especificamente em 8 grupos. Agora vamos ver cada um dos grupos e suas características e os alimentos componentes de cada um. O grupo 1 são os carboidratos, representa a base da pirâmide, indicando os alimentos que fornecem energia, pois ao serem consumidos, os carboidratos são convertidos em açúcar no sangue. O consumo na forma integral é recomendado pelo número de fibras, vitaminas e minerais, que deixam essa absorção mais lenta. As principais fontes de carboidratos são o arroz, pão, batata, massa, mandioca, cereais, dentre outros. O grupo 2 são as verduras e os legumes. Está acima da base da pirâmide, representando as fontes de fibras, vitaminas e minerais que ajudam no controle e funcionamento do corpo. O consumo de verduras e legumes melhora o hábito intestinal. Alguns alimentos deste grupo são brócolis, couve, repolho, abobrinha, etc. Em seguida, o grupo 3, que é o grupo das frutas. As frutas estão ao lado das verduras e dos legumes, representando outro tipo de fonte de fibras, vitaminas e minerais. A frutose, açúcar da fruta, aumenta o nível de açúcar no sangue de forma rápida. Alguns exemplos de frutas são abacaxi, maçã, banana, kiwi, caju, acerola. Além das opções tradicionais, existem também algumas frutas exóticas que se tornam uma opção para variar as frutas consumidas. O grupo 4 são o grupo dos leites e seus derivados. Localizado na parte intermediária da pirâmide, o leite e seus derivados são uma excelente fonte de cálcio que é essencial para a constituição óssea e dos dentes. Além disso, também fornecem proteínas ao organismo. Os principais alimentos deste grupo são o queijo, o leite, iogurte, dentre outros derivados do leite. O grupo 5 é o grupo das carnes e ovos. Assim como os leites e derivados, este grupo está na parte intermediária da pirâmide e representa a fonte de proteína de origem animal. Os alimentos deste grupo têm como característica serem ricos em ferro e vitaminas B6 e B12, prevenindo anemias. Os principais alimentos deste grupo são peixe, frango, carne, ovos, dentre outros. O grupo 6 são as leguminosas e oleaginosas. As leguminosas completam a parte intermediária da pirâmide, representando as fontes de proteína vegetal. Também são excelentes fontes de fibras. Compõem esse grupo o feijão, a soja, a lentilha, grão de bico, castanhas, dentre outros. Já o grupo 7, que é o grupo dos óleos e gorduras. Os óleos e gorduras fazem parte do topo da pirâmide. Os alimentos deste grupo são fontes de energia e são responsáveis pelo transporte de vitaminas do complexo B. São ricos em calorias e seu consumo deve ser controlado. São alimentos desse grupo: azeite, manteiga, óleo de soja, entre outros. O grupo 8, os açúcares e doces. Dividindo o topo da pirâmide alimentar estão os açúcares e doces. São alimentos ricos em carboidratos e simples, não possuem fibras e apresentam poucos nutrientes. Seu consumo deve ser moderado. Os alimentos que compõem esse grupo são açúcar, mel, chocolate, sorvete, bolo, entre outros. Enfim, muito obrigado pela atenção e espero ter tirado algumas dúvidas e esclarecido um pouco o conteúdo sobre nutrição relacionando o tema pirâmide alimentar.